Para compreender o significado da morte e ressurreição de Jesus, é fundamental inserir esses eventos no contexto histórico e cultural da época. Na Palestina do primeiro século, uma sociedade estava sob domínio romano, o que influenciava fortemente as práticas, a vida cotidiana e as tradições religiosas. A crucificação era uma pena reservada às ameaças previstas ao poder de Roma, e por isso, o ato de crucificar Jesus como rei dos judeus carregava não só uma pena física, mas também uma mensagem política de resistência ao Império Romano. Os judeus da época esperavam por um Messias, um libertador prometido nas escrituras hebraicas, que restauraria o reino de Israel e libertaria-os do domínio opressor. No entanto, a ideia de um Messias que morre em uma cruz era impensável para muitos, criando um choque cultural e teológico. Além disso, a maneira como as autoridades judaicas e romanas interpretaram a ameaça de que Jesus representava contribuiu para seu julgamento e previsões. Expandindo essa introdução, será possível entender como o contexto histórico ajudou a moldar a percepção dos acontecimentos por aqueles que testemunharam e registraram a crucificação e a ressurreição. A crucificação de Jesus é central na fé cristã, representando o sacrifício supremo e a reconciliação entre Deus e a humanidade. A tradição judaica valorizava o conceito de sacrifício como expiação de pecados, e a crucificação de Jesus é vista como o cumprimento dessa ideia. Expandindo esse ponto, exploraremos o sistema de sacrifícios da Torá e como a morte de Jesus na cruz é considerada teologicamente um sacrifício final e absoluto. Também analisaremos o ponto de vista romano e o que representava essa forma de execução, frequentemente usada para suprimir revoltas e punir infratores da ordem pública. Enquanto para os romanos a crucificação era um método para manter a ordem, para os cristãos a morte de Jesus na cruz se tornou o símbolo de amor e redenção. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João oferecem perspectivas diferentes dos eventos que cercam a crucificação e ressurreição de Jesus. Cada um desses evangelhos, escritos para públicos distintos e com diferentes propósitos teológicos, proporcionam uma visão única. Mateus, por exemplo, foi dirigido a um público judeu e enfatizou a linhagem messiânica de Jesus. Marcos se concentra no sofrimento de Jesus como um servo sofredor, enquanto Lucas, que escreveu-a para gentios, apresenta Jesus como o Salvador universal. João oferece uma visão mais espiritual, com Jesus representando a própria manifestação de Deus na terra. Neste ponto, exploraremos como cada evangelho narra a última semana de Jesus e a maneira como descrevem os eventos do Sábado Santo, o dia em que se acredita que Jesus teria descido ao inferno. A análise de como cada evangelho enfatiza aspectos diferentes que ajudam a entender as diferentes interpretações da descida ao inferno e o que ela fez para os primeiros cristãos. A crença de que Jesus desceu ao inferno ou a hospedagem dos mortos faz parte de algumas tradições cristãs, sendo mais explícita em credos como o apostólico, que afirma: desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Essa doutrina é interpretada de várias formas nas tradições cristãs, e aqui vamos expandir para incluir a visão católica, ortodoxa e algumas interpretações protestantes. Na teologia católica, por exemplo, a descida ao inferno representa o momento em que Jesus libertou os justos que foram morridos antes de sua ressurreição e os leva ao céu. Esta seção detalhará também a visão protestante reformada, que interpreta a descida ao inferno como o sofrimento que Jesus experimentou na cruz quando carregou o pecado da humanidade. As tradições ortodoxas, por outro lado, entendem esse momento como uma descida ao Hades,
para quebrar as portas do inferno e libertar as almas dos justos. Cada visão é enriquecida com referências bíblicas e patrísticas, permitindo um entendimento mais profundo. 1 Pedro 3, 18-20 é uma passagem frequentemente associada à descida ao inferno, onde se lê que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Efésios 4, 8-10 também é mencionado, referindo-se a Jesus levando cativos em sua ascensão. Nessa análise, examinaremos as interpretações exegéticas desses textos, incluindo os contextos históricos e culturais nos quais foram escritos, bem como as tradições de interpretação ao longo dos séculos. 1 Pedro sugere que Jesus proclamou sua vitória aos espíritos em prisão, possivelmente os que viveram antes do dilúvio de Noé. Efésios, por sua vez, é interpretado como uma declaração de vitória, estabelecendo que Jesus triunfou sobre os poderes das trevas. Expandir essa análise ajuda a entender como esses textos moldaram a teologia cristã primitiva sobre a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. A ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã e é vista como o evento que diferencia Jesus de qualquer outro profeta ou mestre religioso. Nessa expansão, exploraremos como os primeiros cristãos testemunharam e registraram a ressurreição, o impacto desse evento na formação da igreja primitiva e as implicações teológicas da vitória sobre a morte e a tesia. A ressurreição também é a base da esperança cristã na vida eterna e na futura ressurreição dos mortos. Além de discutir o significado teológico, esta sessão também abordará as várias teorias históricas e as críticas céticas que surgiram ao longo dos séculos, desde hipóteses de desmaio até teorias modernas que questionam a historicidade dos evangelhos. Um exame completo das evidências históricas e das respostas teológicas fornecerá um panorama amplo do que ressuscitou representa. Finalmente, esta conclusão refletirá sobre o que os eventos da morte, descida e ressurreição de Jesus significam para os cristãos modernos. A descida ao inferno e a vitória de Jesus sobre a morte inspiram reflexões sobre esperança, redenção e a certeza de uma vida após a morte para os fiéis. A crença na crença também desafia os cristãos a viver uma vida de fé e amor, buscando refletir os valores de Jesus em um mundo que, por vezes, se distancia de seus ensinamentos. Aqui, incluiremos pensamentos de teólogos e líderes espirituais contemporâneos sobre o significado pessoal e coletivo desses eventos. Expandindo esta sessão com uma visão introspectiva, o texto pode concluir com uma convocação à prática de uma vida enraizada na esperança da ressurreição.